Oi, bom dia, eu sou Lama Kunzong, Pascal Trifengui, e hoje vamos falar do assunto seguinte, seja a maçonaria satanista. Antes de dar uma explicação, porque a explicação é sim, a maçonaria, a maioria dela é satanista, ela está envolvida dentro da governança mundial, dentro da tirania mundialista do Foro de Davos, o que é já satanismo. Quem é o Satanás? Satanás é o adversário da humanidade. Ele não é adversário de Deus. O Satanás, ele não é burro, ele não se confronta com Deus. O Satanás, ele se confronta com a humanidade porque ele não gosta da humanidade, ele não gosta do homem. Ele acha que o homem é um ser desnecessário que vai só gerar a bagunça na zona do cosmos. Para o Satanás, seu adversário não é Deus. Seu adversário é o homem, é o projeto de humanidade. O Satanás, a função dele é de prejudicar a humanidade. Como ele faz? No hemisfério sul, o ser humano ele é naturalmente sedentário. No hemisfério norte, o ser humano ele é naturalmente nômada. O que vai fazer o Satanás? Ele vai gerar o oposto. O Satanás, ele tive a ideia de sugestionar as pessoas do hemisfério norte para fazer civilizações. E a Bíblia, ele nos ensina que teve 7 impérios satanistas, o do Egito, o da Assíria, o da Babilônia, o da Medo-Pérsia, o da Grécia, da Roma Antiga e dos anglo-saxãos. Se chama o Império Britânico, Americano e Sionista. Qual é esse império? Qual é o propósito dele? Para entender por que a maçonaria do Império Anglo-Saxão ele acompanha a tirania da nova ordem mundial, tem que se lembrar que Platão, o filósofo grego, ele nos ensina que as civilizações do hemisfério norte, elas têm que funcionar seguindo o padrão de Deus, como Jerusalém. Mas quando a humanidade ele não segue o padrão da civilização, essa civilização ele vai voltar, ele vai gerar uma tirania, e o tirano, o rei da tirania, o antirei, o anticristo da tirania, ele vai ser o adversário da humanidade. Só agora, a maçonaria é o adversário da humanidade, ele é o adversário do homem, ele quer destruir o homem. Mas isso vale pelo hemisfério norte, e com a maçonaria que está ligada com a coroa britânica. No Brasil, exatamente o oposto. A maçonaria brasileira, que não está ligada com a coroa britânica, a maçonaria brasileira, latina, ela está em favor de Deus, ela apoia o projeto de Deus. Eu vou dar uma explicação com um desenho, porque no Brasil tem que desenhar, tem que explicar, tem que desenhar, tem que explicar o desenho e desenhar a explicação. Assim mesmo. Então, que podemos entender que tem pessoas que geram as construções que se chamam maçom. Quando é sinarquia, tudo vai bem. Eles geram um projeto com os judeus, então, no Egito. O Egito e a Suméria foram civilizações muito boas no início, mas tem um momento que eles vão se confrontar com a humanidade, com o tempo que o faraó do Egito, ele se confrontou com os judeus e ele queria matar eles. Na sinarquia, os maçons do Egito, eles constroem pirâmides, e isso é o projeto de Deus. Mas essa sinarquia do Egito não funcionou. E na Judeia, a construção, os maçons gerarão uma timocracia, quando
a democracia é um sistema que dá só valor às pessoas religiosas. E os religiosos, eles estavam controlando o templo de Jerusalém, mas como o Ramsés ele virou criminal e matou os judeus, os reis como Herodes do Jerusalém, eles matarão o povo, os inocentes, os santos inocentes. Ele matou até Jesus Cristo ele mesmo. Então, o sistema seguinte foi oligarquia. O que é oligarquia? É quando damos valor às pessoas que têm terreno e depois dinheiro. Mas no início foi oligarquia terreniana. Foi na França, eles geraram catedrais como Notre-Dame e tudo a rede de catedrais dentro da França. Mas então, a França virou de novo, como Ramsés, como Herodes, a França virou o adversário de Deus e eles mataram bastante pessoas. Foi o momento da Revolução Francesa, o momento que até o rei foi matado. Mas essa decadência, ela iniciou com Felipe IV. Felipe le Bel, o lindo, ele que extorcou os judeus, ele que queria ser um tipo de faraó. Ele tentou extorcar e foi proibir a ordem dos templários do templo de... E então, a França perdeu sua legitimidade, ele virou o adversário do ser humano com a Revolução Francesa, com o nacionalismo francês, a Revolução Francesa, que queria se internacionalizar. E depois foi a democracia, quando damos valor à opinião geral. Mas, na verdade, a opinião geral, geralmente, é a opinião de pessoas ignorantes, porque a maioria das pessoas, eles ignoram a verdade em qualquer sujeito que você vai confrontar eles. Essa democracia, ele foi gerada nos Estados Unidos das Américas, e são os templos maçônicos que eles têm a herança das pirâmides, do templo de Jerusalém, das catedrais. Esses templos maçônicos, eles geraram a democracia dos Estados Unidos. Mas então, com a Reserva Federal, no início do século XX, essa democracia acabou. E a elite, a oligarquia financeira, elegiram uma tirania. Essa tirania é a nova ordem mundial do Foro de Davos. Ele não tem pirâmides, ele não tem templo, ele não tem catedrais, ele não tem nada a ver com maçonaria. Ele usa a inteligência artificial e o rede de escutas internacional que se chama Echelon. O Islã, a tradição do profeta Maomé, ele nos ensinou que no futuro vai ter uma tirania de pessoas com grandes orelhas. Essas pessoas vão ter um centro decisional na Grã-Bretanha. Eles vão escutar o mundo inteiro. Eles vão se confrontar com um projeto. Esse projeto é matar 7 bilhões de pessoas no mundo para gerar uma governança mundial. Mas essa decadência que vai ter o nomadismo, o fim da civilização do Egito, essa nova ordem mundial vale só para o hemisfério norte. Só a maçonaria do Brasil, ela não é envolvida dentro da nova ordem mundial. Quem é envolvido dentro da nova ordem mundial é a maçonaria ligada com a coroa britânica, porque Henry de Inglaterra, ele será o anticristo, a primeira pessoa com microchip que vai ser controlado por um computador quântico e a inteligência artificial. Tudo isso aqui é a sinagoga do Satanás. A maioria deles são maçons, mas eles têm o Vaticano. O Vaticano também, eles controlam todo o hemisfério norte. Então, você pode compreender que a maçonaria brasileira ligada com norte-americanos, o rito escocês norte-americano, os templários,
ela não é satânica. Ela prepara a nova civilização do plano alto, o que chamamos na maçonaria brasileira a sinarquia. Essa sinarquia, tem uma profecia, é a profecia de Dom Bosco. Todo o planejamento de Brasília e de todas as cidades no redor de Brasília, isso planejamento de uma nova civilização. Quando a civilização do hemisfério norte, que tem herança do Egito, ela vai cair com a tirania do antigo. Quando essa tirania inglesa da coroa britânica, ela vai cair, o que vai acontecer? Vai se manifestar ultimamente o anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo é o chefe dos anticristões. São pessoas que a Bíblia, o Apocalipse de São João, explica que eles se acham judeus, eles se comportam como judeus, eles invocam a lei judeia, eles se acham cristãos, mas eles não são de Jesus Cristo, eles são a sinagoga do Satanás. Quem estão eles? São os evangélicos. Os evangélicos são pessoas que querem se comportar como judeus e aplicar a lei judeia. Por exemplo, eles têm que matar os gays, mulher tem que calar a boca, homem ele pode cortar a barba, etc. Eles querem aplicar o livro do Levítico, mas acabou o livro do Levítico. E para os judeus, um cristão, ele aplica a lei de Jesus Cristo, que é a lei do amor sem condição. Mas então, esses evangélicos, eles são ligados com a coroa britânica, eles são ligados com o anticristo. E quem é o anticristo? É Aris de Inglaterra. Ele é a primeira pessoa no mundo que recebeu um microchip. Sua mente está controlada por inteligência artificial. Ele está sugestionado na cabeça dele com micro-ondas via seu celular para se comportar como que é uma inteligência artificial ligada com um computador quântico. Ele se impostou que ele, no último tempo, vai falar que ele é Deus. Ele vai querer gerar uma nova era mundial daquela capital é Jerusalém. Só quando Bolsonaro foi no Jerusalém com Trump para falar que Jerusalém vai ser a capital sionista do mundo, quem ele faz? Ele prepara a chegada do anticristo Aris de Inglaterra. Mas esse Aris, que vai se falar eu sou Deus, ele será matado pelo Cristo quando ele vai voltar com um ajudante muçulmano que chamamos Imam al-Mahdi. Pessoa brasileira, da maçonaria autenticamente brasileira, ele é do rito escocês. E no grau 29 até 33, a maçonaria, eu sei os maçons, ensina que quando Jesus Cristo vai voltar, ele vai se comportar como a chegada de Jesus Cristo no fim do tempo. Ele será reconhecido como o rei de Israel pelos judeus. E também ele vai ter o apoio de um muçulmano que se chama Imam al-Mahdi. Isso é o ensino do rito escocês. O que ele ensina também é que, como no hemisfério norte vamos ter a volta de um grande império no Egito com Imam al-Mahdi, com o Islã, vai ter de novo a Judeia com seu próprio rei e vai ter o grande monarca na França que ele vai restaurar a autoridade da oligarquia francesa. O que vai acontecer no Brasil? No Brasil se prepara a civilização do século 22, a civilização de Brasília, porque o novo Egito será Brasil. Você entende? Só agora você pode falar que a maçonaria inglesa é satanista, e que os evangélicos, eles são a sinagoga dos satanes, dos falsos judeus, porque eles aplicam a lei que não vale para um cristão. E também podemos ver que a
maçonaria brasileira é do rito escocês, fundamentalmente brasileira. Ela é boa, ela prepara essa nova civilização que vai interferir depois da caída da nova ordem mundial. Só é verdade que o Bolsonaro, ele é satanista, ele é satânico, ele faz parte com sua esposa da sinagoga do Satanás. A sinagoga do Satanás, ele trabalha para a coroa britânica, esse grupo de golpistas da City of London, e esses bandidos, a grande prostituída do Vaticano. Entendi agora porque estou no Brasil.